Capítulo 2. Disposições especiais. Seção 1. Princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos. Documento psicológico. Artigo 4º. O documento psicológico constitui instrumento de comunicação escrita resultante da prestação de serviço psicológico à pessoa, grupo ou instituição. Parágrafo 1º. A confecção do documento psicológico deve ser realizada mediante solicitação do usuário do serviço de psicologia, de seus responsáveis legais, de um profissional específico, das equipes multidisciplinares ou das autoridades, ou ser resultado de um processo de avaliação psicológica. Parágrafo 2º. O documento psicológico sistematiza uma conduta profissional na relação direta de um serviço prestado à pessoa, grupo ou instituição. Parágrafo 3º. Ao psicólogo deverá adotar, como princípios fundamentais na elaboração de seus documentos, as técnicas da linguagem escrita formal, conforme artigo 6º desta resolução, e os princípios éticos, técnicos e científicos da profissão, conforme artigos 5º e 7º desta resolução. Parágrafo 4º. De acordo com os deveres fundamentais previstos no Código de Ética Profissional do Psicólogo, na prestação de serviços psicológicos, os envolvidos no processo possuem o direito de receber informações sobre os objetivos e resultados do serviço prestado, bem como ter acesso ao documento produzido pela atividade da psicóloga ou princípios técnicos. Artigo 5º. Os documentos psicológicos devem ser elaborados conforme os princípios de qualidade técnica e científica presentes neste regulamento. Parágrafo 1º. Os documentos emitidos pelo psicólogo concretizam informações fundamentais e devem conter dados fidedignos que validam a construção do pensamento psicológico e a finalidade a que se destina. Parágrafo 2º. A elaboração de documento decorrente do serviço prestado no exercício da profissão deve considerar que este é o resultado de uma avaliação ou intervenção psicológica, observando os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos nos fenômenos psicológicos. Parágrafo 3º. O documento escrito resultante da prestação de serviços psicológicos deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. Parágrafo 4º. Ao produzir documentos escritos, ao psicólogo deve se basear no que dispõe o artigo 1º, a linha C, do Código de Ética Profissional do Psicólogo, prestando serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Parágrafo 5º. Na realização da avaliação psicológica, ao produzir documentos escritos, ao psicólogo deve se basear no que dispõe o artigo 2º da Resolução CFP nº 09/2018, fundamentando sua decisão, obrigatoriamente, em métodos, técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional do psicólogo, fontes fundamentais de informação, podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares, fontes complementares de informação. Parágrafo 6º. Ao psicólogo deve resguardar os cuidados com o sigilo profissional, conforme previsto nos artigos 9º e 10º do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Parágrafo 7º. Ao elaborar um documento em que seja necessário referenciar material teórico-técnico, as referências devem ser colocadas, preferencialmente, em nota de rodapé, observando a especificidade do documento produzido. Parágrafo 8º. Toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da psicóloga ou na última página. Princípios da linguagem técnica. Artigo 6º.
O documento psicológico constitui um instrumento de comunicação que tem como objetivo registrar o serviço prestado pelo psicólogo. Parágrafo 1º. Ao psicólogo, ao redigir o documento psicológico, deve expressar-se de maneira precisa, expondo o raciocínio psicológico resultante da sua atuação profissional. Parágrafo 2º. O texto do documento deve ser construído com frases e parágrafos que resultem de uma articulação de ideias, caracterizando uma sequência lógica de posicionamentos que representem o nexo causal resultante de seu raciocínio. Parágrafo 3º. A linguagem escrita deve basear-se nas normas cultas da língua portuguesa, na técnica da psicologia, na objetividade da comunicação e na garantia dos direitos humanos, observando os princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do Psicólogo e as resoluções CFP nº 01/1999, 18/2002 e 01/2018, ou outras que venham alterá-las ou substituí-las. Parágrafo 4º. Os documentos psicológicos devem ser escritos de forma impessoal, na terceira pessoa, com coerência que expresse a ordenação de ideias e a interdependência dos diferentes itens da estrutura do documento. Parágrafo 5º. Os documentos psicológicos não devem apresentar descrições literais dos atendimentos realizados, salvo quando tais descrições se justifiquem tecnicamente. Princípios éticos. Artigo 7º. Na elaboração de documento psicológico, o psicólogo baseará suas informações na observância do Código de Ética Profissional do Psicólogo, além de outros dispositivos de resoluções específicas. Parágrafo 1º. De modo especial, deverão ser observados os princípios fundamentais e os seguintes dispositivos normativos. Inciso 1º. Artigo 1º, alíneas B, C, F, G, H, I, do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Inciso 2º. Artigo 2º, alíneas F, G, H, J, K, Q, do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Inciso 3º. Artigo 11, do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Inciso 4º. Artigo 12, do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Inciso 5º. Artigo 18, do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Parágrafo 2º. Devem ser observados, ainda, os deveres da psicóloga no que diz respeito ao sigilo profissional em relação às equipes interdisciplinares, as relações com a justiça e com as políticas públicas, e o alcance das informações na garantia dos direitos humanos, identificando riscos e compromissos do alcance social do documento elaborado. Parágrafo 3º. Ao psicólogo é vedado, sob toda e qualquer condição, o uso dos instrumentos, técnicas psicológicas e experiência profissional de forma a sustentar modelo institucional e ideológico de segregação dos diferentes modos de subjetivação. Parágrafo 4º. Sempre que o trabalho exigir, poderá o psicólogo, mediante fundamentação, intervir sobre a demanda e construir um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que provocam o sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e a manutenção ou prática de preconceito, discriminação, violência e exploração como formas de dominação e segregação. Parágrafo 5º. Ao psicólogo deve prestar serviço responsável e de qualidade, observando os princípios éticos e o compromisso social da psicologia, de modo que a demanda, tal como formulada, seja compreendida como efeito de uma situação de grande complexidade. Parágrafo 6º. É dever do psicólogo elaborar e fornecer documentos psicológicos sempre que solicitado ou quando finalizado um processo de avaliação psicológica, conforme artigo 4º desta resolução. Parágrafo 7º. Ao psicólogo fica responsável ética e disciplinarmente pelo cumprimento das disposições deste artigo,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal decorrentes das informações que fizerem constar nos documentos psicológicos.